Livro de 2 Samuel, capítulo 21, verso de número 10. Segundo livro de Samuel, capítulo 21, verso de número 10. Quem for achando, se coloque sobre os pés. Quem achou, diga: eu amo a Bíblia. Quem achou, diga: eu amo a Bíblia. É isso aí. Segundo livro de Samuel, capítulo 21, verso de número 10, que diz assim: Então Rispa, filha de Ai, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha. E desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos, ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia e nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aia, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando dos cidadãos de Jabes de Gileade, porque eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. Verso 14: enterrar os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim. Fizeram tudo que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Olhe para esse irmão com um dedo de profeta, olhe bem dentro dos olhos dele. A gente diz uma coisa aqui: ou você é muito tímido para não olhar, ou você é falso. Mas como aqui não tem gente falsa e nem tímido, então olhe com os olhos fixos dentro dos olhos do seu irmão, aponte para ele e diga para ele: já passou da hora de você sepultar e viver. Não, diga com mais graça: já passou da hora de você sepultar e viver. Se assente. É uma palavra bem conhecida, a qual fala sempre ao meu coração quando eu ministro essa palavra. E essa palavra ardeu no meu coração desde o dia de ontem. E quando nós olhamos para o capítulo de número 21 do livro de Samuel, nós estamos vendo aqui uma crise que está sendo instalada. Davi está no trono e ele está preocupado porque tem uma crise. Ele já perdeu a esperança de dias melhores. Já fazem 3 anos que a terra não há colheita, que não há chuva sobre a terra. Já faz 3 anos que os agricultores não colhem e nem semeiam. Davi está vendo todo esse cenário de caos e ele se preocupa. E o texto vai dizer que só após 3 anos, só após quantos anos? Davi vai consultar ao Senhor. Já percebeu que tem coisas que já era para ser resolvidas se nós tivéssemos consultado o Senhor antes? Tem situações da nossa vida que já era para estar, a gente tudo vivenciando melhor, só que a gente vai empurrando com a barriga. Tem coisas que a gente vai deixando para depois, tem coisas que a gente vai deixando para frente, só vai crescendo, só vai ganhando forma e a gente depois não sabe como resolver, porque o tamanho dobrou, o tamanho cresceu. Depois de 3 anos, Davi, ele consulta ao Senhor e ele faz uma pergunta: Deus, o que está acontecendo? Qual que é o motivo dessa seca, dessa fome, dessa crise sobre a nação de Israel? Deus, me explica o que está ocorrendo. E Deus vai falar com Davi. E Deus fala para Davi: olha, Davi, tudo isso está acontecendo por causa que há uma pendência. Ao quê? Ao quê? Há uma conta que alguém deixou de pagar. Há uma pendência do passado que alguém achou que não ia dar
achou que não ia impedir, que alguém achou que não ia atrapalhar o andamento. Há uma pendência que Saul e a sua casa, no tempo do seu reinado, eles tinham uma aliança com os gibeonitas e eles desobedeceram essa aliança, quebrando o acordo. E Saul decidiu matar, derramar sangue dos gibeonitas. Só que isso tinha um acordo, isso tinha uma aliança. Não podia ser executado esse derramamento de sangue, porque toda aliança tem Deus como testemunha. E Deus estava dizendo: eu reprovei a atitude de Saul, e por ter reprovado a atitude de Saul, hoje eu estou cobrando da nação de Israel um posicionamento diferente. Não é porque Saul fez que vocês vão copiar o que Saul fez. Não é porque deu certo para Saul que vai dar certo para vocês. Davi, eu tenho um novo tempo, eu tenho uma nova estação, eu tenho algo grande para ser derramado, mas eu não quero que vocês imitem ou copiem o que Saul fez. Eu não quero que haja pendência no meio de vocês. Eu não quero que haja coisas enterradas no meio de vocês. Eu não quero que haja ressentimentos no meio de vocês. Eu não quero que haja raiva, ódio, confusão no meio de vocês. Eu quero um posicionamento diferente. Todas as vezes que Deus quer um posicionamento da gente, Ele fala com a terra. Ele fala para a terra não produzir. Ele fala para as portas se fecharem. Para a gente entender que tem alguma coisa errada. Já percebeu que quando tudo está dando certo, você não se preocupa em orar? Você não se preocupa em buscar? É só as coisas apertar que você diz o quê? Tenho que correr para a presença de Deus. É só as coisas apertar que você diz: eu preciso buscar a face de Deus. As coisas apertou para Davi e ele recorre a Deus. E Deus diz para ele: tem uma pendência que tem uma pendência que Saul deixou lá atrás, que precisa ser resolvida hoje. Precisa ser resolvida hoje. E é só no meio do medo que a gente age. Já percebeu? Se a Eletropaulo vier na sua casa e disser: tem uma pendência, tem uma conta de 2010 e nós viemos aqui para cortar a sua luz, de imediato você arruma dinheiro com alguém, de imediato você aciona alguém e você paga, porque você tem medo de ficar sem energia. Era Deus dizendo para Davi: eu quero que você arrume essa pendência hoje, agora. O texto vai dizer que Davi reúne os líderes dos gibeonitas e faz um acordo com eles, dizendo: olha, sabemos que Saul foi cruel, derrubando sangue inocente, ele quebrou um acordo feito diante de Deus, só que eu quero arrumar essa situação hoje. Ele vai olhar para os líderes dos gibeonitas e vai dizer: o que vocês querem, o que vocês precisam para que esta dívida seja paga, para que essa dívida seja quitada, para que a gente viva em paz com vocês. Os líderes dos gibeonitas vão olhar para Davi e vai dizer: já que a dívida não é com você, nós queremos 7 príncipes. Nós queremos quantos príncipes? 7 príncipes da casa de Saul, 7 herdeiros do trono de Saul. Nós queremos 7. E o que vocês vão fazer com eles? Nós vamos levar até o Monte Gilboa e nós vamos enforcá-los em praça pública, para que a dívida seja paga. Nós queremos sangue por sangue, dente por dente. O texto vai dizer que Davi não ora. Davi não, porque Davi quer resolver a situação, e às vezes a gente se precipita em querer resolver, se livrar do problema. Sabe, Gustavo, Davi aqui queria se livrar do problema. De imediato ele não conversa com Deus para saber se Deus estava de acordo. Ele só assina o acordo e libera. Por causa que alguém não orou, uma casa será envolvida. Uma casa será sentenciada.
só porque alguém queria resolver a situação do seu próprio jeito. Já parou para pensar que decisões mal tomadas respingam em pessoas que não tem nada a ver? Eu vou repetir porque alguém parece que não está aqui. Decisões mal tomadas respingam em pessoas que não tem nada a ver com a situação. Entregue. E Davi entregou. Davi. Nesse meio dos 7 príncipes estão 2 príncipes que são filhos de Rispa, concubina de Saul. E concubina aqui não é prostituta, concubina aqui era mulher legalizada, com direito. Rispa foi uma das mulheres que Saul teve, porque na época eles podiam. Então ela está sobre a época, ela está sobre o direito, mas ela não vai ter voz e nem vontade aqui, porque alguém decidiu por ela. E o que está decidido? Que os 2 filhos de Rispa serão entregues aos gibeonitas para pagamento da dívida. Ninguém perguntou se ela estava disposta, ninguém perguntou se ela estava de acordo, só decidiram. Num dia normal, num dia rotineiro, uma mulher recebe a notícia. E qual é a notícia? Você vai ter que entregar os seus 2 filhos. Para quê? Para ser mortos, expostos em uma praça pública, em pagamento de uma dívida que o seu pai fez no passado. O texto vai dizer que esses 7 príncipes estão sendo levados para o monte. Esses 7 príncipes vão ser enforcados e expostos em praça pública. A exposição vai ser pública para que todos que passem vejam que a dívida está sendo quitada, que a dívida está sendo paga. Só que o texto vai dizer que então Rispa, quando recebe a notícia que os seus 2 filhos vão ser levados, arrancados, ela vai sair da sua casa disposta a permanecer do lado. Rispa está dizendo: estão levando a única coisa que me pertence, mas eu vou junto. Estão me levando a única coisa que é minha, mas eu não vou abrir mão com facilidade. O inferno quer ver eu chorando, o inferno quer ver eu destruída, mas eu vou dar uma notícia para o inferno nesta manhã. Pode ser que estão levando o que é meu, mas eu vou permanecer lutando. Mas Rispa está morto, mas vou permanecer lutando. Mas Rispa está exposto, mas eu vou permanecer lutando. Mas Rispa não é mais seu, mas eu vou permanecer lutando. Os céus vai responder o posicionamento de alguém que viu a notícia chegar, viu a doença se instalar, mas não vai estar, aleluia, atrelada ou conformada. Tem alguém se posicionando dizendo: eu vou permanecer do lado, independente da dor, independente do que me gerou, independente da situação, eu não vou abrir mão do que é meu. Não vou. Mas Rispa, não tem o que fazer, não interessa. Porque eu só não luto quando eu vejo esperança, eu luto quando eu vejo que não há esperança. O texto vai dizer que Rispa sai. E ela sai de casa com um pano de saco, um pano de Cecília. E o texto vai dizer que Rispa sobe sobre uma pedra
Agora você imagina comigo, 7 príncipes enforcados, expostos, e Rispa do lado dos corpos. Ela vai subir numa pedra, porque só em Cristo nós temos coragem e firmeza para enfrentar as dores da vida, porque a pedra simboliza e aponta para Cristo. Rispa está dizendo: se eu permanecer nessa terra, eu serei sucumbida, eu serei derrotada, mas se eu firmar os meus pés sobre a rocha que é Cristo, não serei abalada, não serei destruída, porque o Senhor me dará estabilidade, o Senhor me dará força, o Senhor me dará ânimo. E o Senhor está dizendo nessa manhã: essa dor não vai te sucumbir, não vai te paralisar. Sobe na rocha que é Cristo, estabiliza os seus pés sobre ele e diz: Satanás, você pode até estar gerando em mim dor, mas não vai me tirar da presença, não vai me tirar do Senhor, não vai me tirar dele. A dor não me afasta, a dor me conecta a ele, a dor não me afasta, a dor me faz chegar mais perto dele. E nesta manhã, eu não sei qual é o nível de dor que você está enfrentando, mas se conecta a ele, 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 porque hoje ele vai trazer alívio, ele vai trazer cura, ele vai trazer resposta, ele vai trazer renovo, ele vai trazer presença sobre ti. Tudo que a dor quer, Yara, é nos desconectar dele. A intenção da dor é nos afastar da presença dele, do Senhor. Só que Rispa está sobre a rocha, e ela pega um pano de saco e ela vai estender sobre a rocha. E o texto vai dizer que desde o início da colheita, até que se caísse chuva do céu, Rispa vai permanecer no cenário de morte, no cenário de dor. Tem alguém que está permanecendo. Em meio à notícia, em meio ao abalo, tem alguém que decidiu permanecer. O início da colheita aqui, meus irmãos, se iniciava no mês de março e só terminava no mês de setembro para outubro. Então, se você fazer as contas, Rispa não vai passar um dia, Rispa não vai passar uma noite, Rispa não vai passar um final de semana. Eu estou falando de uma mulher que decidiu permanecer durante 5 meses. Eu estou falando de uma mulher que decidiu permanecer durante 5 meses, lutando por aquilo que estava morto, mas lutando pela, aleluia, honra e dignidade da sua casa. Ela estava dizendo: Satanás não vai usar da minha dor como palanque, Satanás não vai usar da minha dor como palco. Eu vou fazer dessa tragédia algo que louvará e glorificará o nome do Senhor. Está doendo, mas eu não deixo, está doendo, mas eu não abro, está doendo, mas eu não desisto, está doendo, mas eu vou permanecer. 5 meses. 5 meses. Aquela mulher está lutando com corpos em decomposição, em putrefação, em estágio avançado. 5 meses. Lutando com inimigos que ela nunca teria a habilidade para lutar. Porque tem lutas que você não tem habilidade, mas Deus te dá habilidade. Tem lutas que você não consegue sozinha, mas Deus te dá habilidade. O texto vai dizer que durante o dia, Rispa tinha que lidar com aves de rapina. E aves de rapina, ela vem para devorar o
resta do corpo. Aves de rapina, ela vem para destruir o que resta dos corpos expostos. Só que o texto vai dizer que de dia ela lutava contra as aves de rapina. E aves de rapina, espiritualmente falando, fala de vergonha e humilhação. Então de dia ela lutava contra a vergonha e a humilhação que ela estava passando. Porque quem passava dizia: sai daí, Rispa, volta para casa, não vai haver ressurreição, não tem jeito mais para os corpos, Rispa, abandona. E ela estava dizendo: não saio daqui enquanto Deus não responder o meu posicionamento. Eu não saio daqui enquanto Deus não trazer uma resposta para tudo isso que eu estou vivendo. Ei, até essa dor que você está vivendo tem um propósito. E Deus está dizendo: tem resposta. Tem resposta para o posicionamento de quem decidiu permanecer. Ela estava lutando com a exposição dos corpos. Ela estava lutando contra a humilhação da sua casa. Mas ela permaneceu. Tem gente que por pouco abre mão e desiste. Tem gente que por situações pequenas já não quer mais lutar. E Deus está dizendo: essa mulher está lutando com corpos mortos, em decomposição, em último estágio. Ela não quer a ressurreição, não. Ela quer a honra dos seus filhos serem sepultados dignamente. Porque a ordem de Davi foi tão cruel que Davi está dizendo: deixa expor e não vai ter enterro. Não vão ser enterrados, ou seja, deixa a ave de rapina devorar. Deixa as feras do campo devorar. Só que tem uma mãe posicionada dizendo: se depender de mim não devora, se depender de mim não entra, se depender de mim não destrói, se depender de mim não vai. Eu estou falando com alguém aqui que está dilacerada, mas está lutando, está chorando, mas está lutando, está sangrando, mas está dizendo: na minha casa não, Satanás, no meu casamento não, Satanás, nos meus negócios não, Satanás. Tem alguém lutando. E de noite o inimigo mudava, era feras do campo. E as feras do campo espiritualmente, sabe o que é? De dia você tem que lidar com a exposição e a humilhação. E de noite você tem que ter controle com as suas emoções. Porque feras do campo fala da ansiedade, fala da depressão, fala do suicídio. E é isso que Satanás quer. Ele quer se alimentar dessa dor ao ponto que você se torne refém dela. E ele se alimente todos os dias dizendo: você não vai sair disso não. Você não vai sair dessa situação. Os seus filhos vão morrer, vão perecer. Ei, não tem jeito para essa casa não. Não tem jeito para essa família. Não tem jeito para esse casamento não. Ei, para. É as aves que vêm de dia querendo expor o que você está passando. E à noite é o sentimento, é as emoções que estão sendo abaladas, dizendo: acaba de vez com tudo isso. Rispa, é muita humilhação de dia. E de noite é a controle da sua mente, para que você acabe de vez com isso, para que você dê cabo da sua vida. Mas Deus me trouxe aqui nessa manhã. Você pode não estar entendendo o motivo dessa mensagem, mas tem alguém aqui que precisa ser resgatado depressa, porque está por um trilho, está por um fio, mas hoje o laço do passarinheiro vai quebrar. E você vai escapar com vida, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará sobre a tua casa, porque eu já dei ordem aos meus anjos. Não tem mortandade, não tem a seta que voe de dia, não tem mortandade que assola meio-dia, porque o Senhor está te dando força
força e coragem para lutar e dizer: não vai, não vai, não vai conseguir me vencer. De dia, um ataque. De noite, outro ataque. De dia, Deise, a gente até tenta esconder a humilhação e a exposição. Mas de noite, o ataque é tão agressivo. O ataque é tão agressivo que se você não tiver firmado na rocha, meu irmão, você vai ser um dos corpos pendurados. Mas hoje Deus está dizendo: não vai ter exposição e nem vergonha nessa casa. Eu estou pregando para alguém aqui que está preocupado, e assim diz o Senhor: não vai ter vergonha e nem humilhação dentro dessa casa. Porque de noite a rispa acendia as tochas. Tocha fala de fogo, e fogo repele todo mal, toda seta. Aonde tem fogo, o mal não fica. Aonde tem fogo, a seta não atinge. Aonde tem fogo, o maligno não chega. E Deus está dizendo: o fogo do Espírito, a tocha do Espírito vai aquecer, vai brilhar nessa manhã. Alguém vai sinalizar dizendo: aqui tem fogo, aqui tem presença. E onde tem presença, o maligno não fica. E onde tem presença, a seta não atinge. E aonde tem presença, cai por terra toda ação do inimigo. Quando Rispa pegava o seu pano, ela estava sinalizando: tem alguém aqui por eles. Tem alguém aqui por eles. E é isso que você vai sinalizar nessa manhã: tem alguém aqui pela minha casa. Tem alguém aqui por eles. Eles não estão à mercê da vergonha. Eles não estão abandonados. Tem alguém aqui. A rispa estava sinalizando: ainda tem alguém. Ainda sobreviveu alguém que vai lutar pela honra e pela dignidade dos corpos. Deus vai te dotar de uma força tão grande. Deus vai te dotar de uma força tamanha que você vai ter força para lutar pelos seus e por aquilo que não é seu. Porque Rispa estava ali pelos corpos, independente se não são todos meus, está na mesma vergonha, está na mesma humilhação. Eu vou lutar, independente das minhas forças, eu vou lutar. Era Rispa dando uma palavra para o inferno escutar: Satanás, você não vai se alimentar dessa dor que eu estou tendo, porque ela vai passar. Ela vai passar, é só um processo, é só uma fase, ela vai passar. Pega na mão desse irmão e diga: essa dor vai passar. Não saia do lugar. Não saia do lugar. Não saia do lugar. Sinalize nessa manhã: tem alguém por eles. Tem alguém pelos meus filhos. Tem alguém por esse ministério. Tem alguém. Tem alguém. E esse alguém está decidida, está decidido. Não saiu daqui sem resposta. Não saiu daqui sem resposta. Davi queria se livrar tanto do problema que ao entregar os 7 príncipes, ele achou que automaticamente entregava os 7 príncipes, enforcava e Deus desceria chuva. Só que não foi fácil assim. A resposta que Davi precisava veio do posicionamento de quem ele achava que era frágil. E às vezes a resposta vai vir de alguém que você está achando que está frágil, mas esse frágil está mais forte do que você.
Diga ao fraco: eu sou forte. E eu se aperfeiçoo. Não é no momento da fortaleza, é no momento da fraqueza. Oh rispa, eu estou te fortalecendo nessa fragilidade, porque o inimigo está achando, ela é frágil, ela não vai suportar. Eu sozinho não suporto não, mas o revestimento, a autoridade, a presença, o fogo, me faz forte, me faz forte, me faz forte, me faz forte. Não está na Bíblia não, mas eu vou conjecturar, meu irmão. Eu imagino o inferno se reunindo, Ana Lúcia dizendo assim: ei, por que não devorou ainda os corpos? Já são 3 meses. Satanás estava dizendo para os demônios: eu já facilitei matando, era só devorar. E porque ainda não foi executado o meu plano, aí os demônios olhando dizendo assim: é porque tem uma. Tem alguém de dia e de noite sinalizando. Tem alguém de dia e de noite sinalizando. A gente até tenta mexer no casamento, a gente até tenta desestruturar emocionalmente, a gente até tenta com a dor sucumbir, mas ela não sai, ela não sai, ela não sai, ela não sai. De dia é lutando com a ave, de noite é lutando com o campo, mas ela não sai, ela não sai, ela não sai. E enquanto ela não sai do nosso caminho, o plano não vai ser bem sucedido. E é Deus dizendo: hoje eu vou levantar fortalezas aqui. Hoje eu vou te dar estrutura emocional, física e espiritual. Porque Satanás vai ter que sair desse território. Satanás vai ter que perder as forças. Porque todo o plano do inimigo para destruição foi anulado. Olha ele rasgando a sentença. Olha ele fechando a sepultura. Olha ele dando livramento para ele, para ela. Olha ele guardando e livrando do perigo. Olha ele escondendo. E o posicionamento de alguém vai mudar. Vai mudar. Vai mudar o decreto. Rendoraço e ahalai indoramoias. Duridaraio kamanoia shuyanaya joe kamayo. Duikilimiaio beando rasui mihanoia kayasei. O inimigo rasturikimi ondeia sui miaya kayandoia sei. O menina ya ondoia toia que ele mandou aquelas tuninia la mandoi. Urnia la yode que ela mandou recala ya suia dai. Urnia la yode que na rasuria na rada mandoi. Se eu fosse você, adorava, porque tem renovo na casa. Se eu fosse você, adorava, porque tem vida fluindo nesse lugar. Se eu fosse você, adorava, porque Deus está arrancando alguém de depressão. Deus está arrancando alguém de crises emocionais. Se eu fosse você, adorava. Eu fosse você, adorava. Sinaliza para o inferno, aqui não. Sinaliza para o inferno, aqui não. Aqui não. Aqui não. Satanás não vai se alimentar mais dessa dor. Porque alguém vai fazer da dor cenário de adoração ao Senhor. Eu lembro de um texto. O texto vai dizer que Raquel
Raquel está dando à luz a um filho. E Raquel, para quem não sabe, era estéril. Chega um momento de maior intensidade de dor que uma mulher pode ter, que é o momento do parto. É o momento que a gente acha que não vai ter força o suficiente para dar conta. E não é que a gente tem força, que depois que nasce a gente diz: meu Deus, da onde eu tirei força? Só que o texto vai dizer que quando Raquel vai dar à luz, ela fez tanta força que ela vai desfalecer ao nascer o seu filho. As parteiras recebem a criança, mas perdem Raquel no parto. Quando Jacó chega e diz: como que está Raquel? Como que está o meu filho? As parteiras vão dizer: olha, o filho está bem, mas a esposa morreu. E antes dela partir, ela deu um nome ao menino. Por causa que ele gerou dor, por causa que ele gerou desgaste, ela disse: Benoni será o seu nome, filho da dor. Você vai carregar uma marca de dor, porque você gerou morte ao nascer. Quando Jacó escuta isso, ele poderia muito bem pegar esse óbito, pegar essa sentença e dizer: Benoni, você gerou dor na nossa família, você gerou dor na minha casa. Mas o texto vai dizer que quando Jacó pega a criança, ele vai dizer: Satanás queria se alimentar da minha dor, mas vai uma notícia: não te chamará Benoni, mas Benjamim, filho da honra, filho do orgulho, filho da alegria. Pega essa dor e transforma ela em adoração ao nome do Senhor. Deus me deu, Deus tomou. Vai murmurar, Jonão? Bendito seja o nome do Senhor. Seis meses, diga comigo, 6 meses. 6 meses intensos, sem pausa. 6 meses sem pausa, sem rodízio, sem rede de apoio. 6 meses. Até que o rei fica sabendo do posicionamento de Rispa. E ele vai dar uma ordem dizendo: dê aos corpos um enterro digno. Busque os ossos de Saul que está espalhado. Busque os ossos de Jonatas. E eu quero que eles sejam enterrados juntamente na sepultura de Quis, pai de Saul. Diga a Rispa que vai para casa, toma um banho, porque o posicionamento dela gerou resposta. Rispa, os teus filhos terão um sepultamento digno de honra. E quem disse que eram filhos da vergonha terão que lavar a boca a respeito da tua casa. Você imagina um cortejo que vai parar uma nação e alguém vai dizer: quem é de tão importante que está sendo enterrado? Aí alguém vai dizer: são os filhos de Rispa. Mas não iam ser devorados? Iam, mas ela permaneceu. E por causa da permanência, ela está vivendo hoje uma honra. Por causa da permanência, ela está vivendo uma honra.
ela está vivendo uma honra. Agora você imagina comigo, Ju, aquela que estava lutando com aves, com feras do campo, agora está sendo a que está à frente do sepultamento. Ela está sendo honrada diante dos homens e diante dos céus. Ela está sendo honrada. Ela está sendo, oh, meu irmão, você não está entendendo. O teu posicionamento vai gerar uma honra única e pública. Pastora, honra para ter enterrado os filhos porque o diagnóstico é humilhação e vergonha, mas ela lutou pela honra e pela dignidade da casa. Os nossos filhos não serão traficantes. Os nossos filhos não serão do tráfico. Os nossos filhos não serão mortos pela mão de polícia. Não! Os nossos filhos foram gerados para serem honra para Deus. Você não gerou filho para desonra. Você gerou filho para honra. Você gerou filho para o altar. O meu filho é do altar. O meu filho é do altar. O meu filho é do altar. O teu filho também é do altar. É tão lindo quando o filho se forma e você dá a oportunidade para ele falar, sabe, que não desmerecendo os pais, porque os pais têm uma participação muito importante. Mas o discurso que a gente escuta é: eu só cheguei aonde cheguei por causa da minha mãe. Quem está preso, encarcerado, quando é solto, qual que é a sensação? Eu só fui livre porque eu tinha uma mãe que se posicionou. Daniel é uma prova disso. Quantas vezes as aves de rapina, as feras do campo queriam devorar, mas tinha uma mãe lá dizendo: ainda tem gente, ainda tinha uma mãe sinalizando: é meu, Satanás, é meu, e você não tem autorização para devorar e nem matar. O texto diz que quando rispa sepultar os corpos, eu penso que foi automático, porque Deus, Ele é um Deus de graça. Eu fico imaginando que quando o rispa, pastor Alex, está sepultando, enterrando. E você já percebeu que o sepultamento, você sabe o local, você sabe onde está, mas você não tem direito de abrir novamente para ver, porque está sepultado, está encerrado. E o que faz você sofrer é que você sabe onde está, e em vez de você olhar e lembrar de onde Deus te tirou, você quer trazer de volta, você quer abrir novamente, você quer. E Deus está dizendo: é para sepultar, é para encerrar. Tem ciclos na nossa vida que precisam ser encerrados. Quando rispa sepultou os corpos. Eita, sabe aquele vento que anuncia chuva? Sabe aquele vento que você passa assim e fala assim: vai chover? Quando rispa sepulta, alguém está dizendo: Davi, é cheiro de chuva. É cheiro de chuva. É cheiro de chuva. E o texto vai dizer que quando enterraram, depois disso, Deus respondeu às orações em favor de uma nação. Você está entendendo que o posicionamento de alguém vai mudar? Vai mudar o diagnóstico de uma nação. O que eles precisavam de chuva? O que eles precisavam? Quando o rispa sepultou, encerrou, a chuva foi derramada sobre a terra. O anúncio de uma nova estação, o anúncio de um novo tempo, o anúncio de uma nova temporada. O novo de Deus chegou sobre aquele lugar. Aí alguém diz: pastora, por que a minha vida não muda? Por que eu não vivo as bênçãos, a chuva de Deus? Chuva fala de bênção. Por que eu não vivo as chuvas, a bênção de Deus?
Porque você ainda não sepultou o que precisa ser sepultado. Você não enterrou o que precisa ser enterrado. Enterrar é entender. Não dá mais para remexer, não dá mais para trazer, não dá mais para permanecer. Está enterrado. Está sepultado. E todo sepultamento precisa ter testemunha, sim ou não? Precisa ter pessoas para ver que foi sepultado. Todos os dias nós lidamos com aves de rapinas, feras do campo, que querem nos trazer medo e incerteza de que dias bons virão. Mas através do sepultamento dos filhos de Rispa, Deus trouxe um novo tempo. Deus trouxe chuva sobre a terra. Curva a sua cabeça. Eu não sei o que você precisa sepultar dentro de você. Tem gente que precisa sepultar a ignorância. Tem gente que precisa sepultar a raiva. Tem gente que precisa sepultar o medo. Tem gente que precisa sepultar a inconstância. Tem gente que precisa sepultar a traição. Tem gente que precisa sepultar o adultério. Tem gente que precisa sepultar o aborto. Tem gente que precisa sepultar alguma coisa. Tem gente que precisa sepultar a imoralidade. Tem gente que precisa sepultar tanta coisa. E eu só quero que venha aqui à frente quem está decidido a sepultar de verdade. Porque sepultar gera dor. Mas a dor depois é cicatrizada pelo Espírito Santo. Todas as vezes que eu sepulto alguém fisicamente, eu choro. Mas com a certeza que foi o melhor naquele momento. Então te convido a sair do seu lugar, você que está decidido a sepultar alguma coisa na sua vida. Pastor, eu preciso sepultar essa ignorância, eu preciso sepultar esse medo, eu preciso sepultar esse ódio, eu preciso sepultar essa vingança, eu preciso sepultar. Sai do teu lugar e vem aqui à frente, que nós vamos orar por você. Você vai ser livre disso que você precisa sepultar. Tem pessoas que não viveu o que Deus tem porque não consegue sepultar. Sepultar não é uma tarefa fácil, meus irmãos. Eu já passei por isso e eu sei fisicamente e emocionalmente o que é sepultamento. Dói. Mas é necessário para que o novo tempo se inicie sobre a tua vida e sobre a tua história.